continuar falando, Expedição Cultura é formado por uma equipe de historiadores. Então a nossa meta também, juntamente com o shopping, com o projeto Você Está Aqui, é criar acessibilidade em relação à história da cidade. Muita gente mora na cidade e não conhece a própria história, ou passa, transita, ou até estuda, trabalha em determinados lugares e não sabe um pouco da história do lugar que ele está transitando. E quando você começa a resgatar essa história, você resgata a própria história também. Não é só a história da cidade, a história do Brasil, mas a própria história pessoal. Muita gente começa a andar pelas ruas do Rio e lembrar de determinados fatos. Ah, minha avó já trabalhou aqui, meu pai também já trabalhou aqui, então isso é muito comum. E aí, o roteiro de hoje vai ser o roteiro da Rua Larga. A Rua Larga, no caso, ela tem esse nome por uma coisa até interessante. Daqui até próximo da esquina ali da Camerina, onde fica o Colégio Pedro II, você tinha uma outra igreja, chamada Igreja de São Joaquim. E essa rua era dividida em duas partes. Rua Estreita de São Joaquim, que ia até ali o Pedro II, e depois a Rua Larga de São Joaquim. Com as modificações no centro da cidade, especialmente depois das modificações com a abertura da Presidente Vargas, mas essa Rua Larga acabou se unificando. Isso no governo Pereira Passos. Aí foi o governo Pereira Passos. Então o que aconteceu? Acaba que a Rua Estreita e a Rua Larga passa a ter o mesmo traçado. Só que até hoje alguns antigos chamam de Rua Larga. Justamente porque vocês vão perceber, bom dia, Juntem-se. vocês vão perceber que ela é realmente uma rua larga para a época. E por que nós começamos aqui? Porque com a abertura da Presidente Vargas, você tem um isolamento de toda essa área. Você tem toda a área moderna, a área do progresso, a área que começou a ser, até certo ponto, receber influência francesa, parte também do Pereira Passos e outras mudanças que ocorreram no sul da cidade. Com a abertura da Presidente Vargas, nós perdemos o chamado Largo de São Domingos, que ficava nessa área. Então era uma área que tinha várias igrejas, da Candelária até o final, você tinha vários casarões, igrejas e outras coisas que foram demolidas. A igreja de Santa Rita, ela quase entra nessa história, mas foi mantida. Então o que acontece? Além de perder parte desse patrimônio, a Presidente Vargas ela favoreceu uma coisa interessante, a preservação de todo esse lado aqui. Tanto é que vocês vão perceber casarões antigos. Quem já visitou aqui o Morro da Conceição vai notar que tem várias casas também muito antigas. Então essa área toda não entrou nesse frenesi de progresso que foi da Presidente Vargas em direção à antiga Avenida Central, em direção a Rio Branco. Tá? E aqui era o Largo de Santa Rita, atualmente o Beco das Sardinhas. Uma coisa interessante é que nesse largo aqui, a igreja de Santa Rita foi a primeira igreja erigida em homenagem a Santa Rita de Cássia em toda a América Latina. Ela era conhecida como a igreja dos malfeitores. O Rio tinha vários pontos de enforcamento. Um deles era a Praça Mauá. Então, as pessoas que iam ser enforcadas paravam aqui, justamente para ser último despedido de seu concerto com o Altíssimo, com Deus, para depois se enforcar. Outro largo que era muito conhecido, outra história também de enforcamento bastante conhecida, foi a de Tiradentes. Ele parou na igreja de Lampadosa para depois ser enforcado. Então você tem vários pontos, não apenas um ponto. O enforcamento era ato público. Então era como se fosse um feriado. Ninguém trabalhava, todos tinham que estar lá. Tá? Primeiramente porque era uma determinação mesmo, você estar ali. Para quê? Para servir como exemplo e para lembrar a população que existe um rei a ser respeitado e existe uma lei a ser respeitada. Não era qualquer crime que a pessoa era enforcada. Muitas penas, inclusive as galés, imagina, você trabalhar no navio remando a sua vida inteira. Ou reclusão, ou até mesmo morte por outros tipos, mas o enforcamento era mais por crime de lesa majestade, que era crimes contra o governo, ou crimes considerados hediondos na época. E aqui também é interessante porque justamente nesse local ficavam os cemitérios, chamados cemitérios de Pretos Novos. Geralmente, para qualquer cidade que vocês vão no Brasil, geralmente na frente das igrejas ou do lado,
você tem pequenos cemitérios. Quanto mais poder aquisitivo a pessoa tem, mais próximo do altar ela fica. Tanto é que, o que acontece? Quem trouxe essa devoção de Santa Rita para cá foi um casal Nascente Pinto. E eles eram muito devotos de Santa Rita de Cássia. E tiveram também a honra de ter os seus corpos enterrados na igreja. Então eles estão aqui nessa igreja também. Ela é do século XVIII, tá? A arquitetura dela é o conhecido barroco jesuítico, ela possui uma torre. Dentro da igreja existem 2 lampadários de prata que dizem que teria sido feitos pelo mestre Valentim. Se você comparar com outras obras de mestre Valentim, há uma certa semelhança. Mas hoje em dia você não pode chegar e dizer com certeza se é ou não. Porque falta documentação, falta uma série de coisas para você reafirmar aquilo. Agora, essa igreja também é conhecida por 2 fatos bastante interessantes. A primeira, muita gente, algumas pessoas optam em fazer sua festa de casamento aqui no Beco das Sardinhas. Então tem gente que casa na igreja, atravessa a rua com os convidados e come a sardinha aqui. Outro fato interessante é que existia um benfeitor da igreja, ele tinha um macaco. Esse macaco tirava sortes. E detalhe, muitas dessas sortes aconteciam. O macaco veio a falecer. Então essa pessoa entrou em acordo com o padre na época e conseguiu enterrar o macaco dentro da igreja. Só que conta a história que as pessoas souberam desse sepultamento dentro da igreja e acharam um absurdo. E até hoje fica uma coisa meio estranha na história toda. Tiraram ou não o macaco? É muito complicado isso, porque até você profanar um símbolo, se for de animal ou não, em algumas pessoas é um crime horrendo contra a religião. Mas essa é uma história que conta. Hoje em dia, nós temos os famosos cemitérios de animais, né? Em Paquetá temos o cemitério dos passarinhos, os pássaros. Em Itaboraí tem para cachorros, gatos e outros animais. Então era muito comum. Esse senhor gostava tanto do macaco dele que ele resolveu dar um descanso nesse macaco. Beco das Sardinhas, por 2 irmãos portugueses. E aqui, como é uma zona portuária, existiam muitos portugueses também, resolveram trazer comida da terrinha. A comida mais simples é a sardinha. É porque zona portuária, porto, água. Começaram a vender sardinhas e o negócio começou a crescer. Tá? Tanto é que você tem aqui a quina de ouro, né, que fica realmente na esquina, que é o rei das sardinhas. Mas o mais interessante de tudo isso aqui, essas casas, é os frangos marítimos. Os frangos marítimos. O que acontece? Alguns intelectuais, inclusive formadores do Pasquim, né, frequentavam aqui e trouxeram um convidado. Quem trouxe, se não me engano, foi o Rei Di que trouxe para cá. E esse convidado não gostava de peixe. Sabe aquela pessoa chata que fica apurrinhando? Por que eu estou aqui, cheio de peixe, não sei o quê. Ele falou assim, meu amigo, você não vai comer peixe, você vai comer frangos marítimos. Porque a sardinha lembra um pouquinho aquele filé de frango empanado, né, e tal. O dono gostou tanto da ideia que abriu uma outra casa, quer dizer, abriu o rei dos frangos marítimos, para justamente dar essa homenagem a essa história toda, né? Quer dizer, você não vai comer peixe, você vai comer frango marítimo. Ali, ó, onde está a Brahma. Tá vendo aquele símbolo da Brahma? E aqui também é um dos acessos ao Morro da Conceição, especialmente a Fortaleza da Conceição, que hoje é o Serviço Geográfico do Exército. Antiga Casa do Bispo. Tá? Vocês podem notar que aquela parte mais alta, tá, fazia parte de uma capela interior. Aquela igreja acabou virando a biblioteca do Serviço Geográfico. Quem tiver a oportunidade de visitar, pode visitar durante a semana. É muito interessante mesmo. Vou estudar muito aí. Tá? E do outro lado, pena que daqui não dá para ver, existe o que eles chamam de capela, mas na verdade não é uma capela, era você sobe aqui essa rua, você sai em frente a ela. Ali é a casa do bispo, do lado tem uma construção dentro dessa fortificação que eles chamam de capela. Na verdade, o que acontece?
como o Rio tinha sido invadido pelos franceses e tudo mais, e o Rio sempre temeu essas novas invasões, o que eles fizeram?